Ricardo está a caminho de 9 anos de Reyners. Como é que tudo começou? Foi uma coisa muito casual. Eu estava numa outra empresa, estava numa outra vida, estava muito confortável com a vida que tinha e depois, a dada altura, recebi, depois no início do ano, talvez em fevereiro, março, até não me recordo bem, recebi um telefonema de uma empresa da Headhunters a perguntar se eu estaria interessado num projeto da área da construção. Eu, mais para alimentar o ego, disse que sim, que isto era o projeto que eu sempre quis. Nos moldes, na dimensão, em termos de desafio, foi sempre o que eu condicionei, portanto não podia dizer que não. Foi de toda a pior altura para mudar de emprego, de todo, não foi todo, muito pelo contrário, não. Mas numa perspectiva conservadora era a pior altura para mudar de emprego. Porquê? Porque aquela era a altura, o pico da crise. Foi o pior momento possível. Aliás, foi o pior ano da Reyners em Portugal, foi o ano de 2012. Também por frutas circunstâncias, porque a economia estava muito má e havia um problema digamos, de identificação por parte da Reyners face ao mercado. Portanto, era tudo a somar. Não havia, daí ter sido o pior ano. Porque a Reyners é o oposto do que era a antiga Alupol, um bocadinho, né? Portanto, essa transição... A única coisa que tem em comum é o alumínio. E as pessoas, felizmente. E as pessoas, grande parte das pessoas. Mas em termos de produto estamos a falar só do alumínio. Portanto, a empresa anterior, a Alupol, era uma empresa de sucesso que comercializava sistemas de alumínio. Deixe-me que lhe diga que o fazia com muito sucesso. Não? Comprava e vendia. A Reyners é isso e muito mais. A Reyners associa à venda muito mais do que o produto em si. Associa às pessoas, associa ao serviço, associa ao apoio técnico, tem muito mais que o produto em si. Isso é que é a Reyners. E depois as pessoas, a Marta estava a falar nas pessoas, e grande parte dessas pessoas, isso foi muito giro de ver, porque grande parte das pessoas que estão cá hoje estavam cá na altura. E assim a frio, se eu pudesse dizer, se chegasse aqui alguém e dissesse assim, olha, estas pessoas vão levar esta empresa para onde ela tem que ir e ser uma empresa multinacional, como disse, familiar, virada para este tipo de ação. A primeira reação seria, isto é impossível porque as pessoas não estavam habituadas. E o que é um facto é que as pessoas habituaram-se, adaptaram-se, ajustaram-se e cresceram muito. Consegue contar-me a primeira memória que tem de algumas dessas pessoas que encontrou nesses primeiros tempos? Tenho. Não vou dizer quem, mas lembro-me de uma colega que de ter chegado, de ter conversado um bocadinho com ela, de ter aprendido a tentar perceber quem era e de ter pensado assim, esta pessoa nunca vai encaixar naquilo que os acionistas me pediram para fazer desta empresa ou para levar esta empresa neste determinado caminho, porque ela nunca se vai conseguir adaptar. E o que é um facto é que adaptou-se lindamente e neste momento é uma pessoa, este caso em particular é uma profissional altamente qualificada e eu recordo muito bem e muitas vezes na altura ter comentado com ela e ter pensado, olha, pá, não é a tua praia e agora posso dizer que é mesmo a praia dela. A verdade é que isto seja uma capacidade de adaptação. É fantástico. E mais que tudo de aprendizagem, porque aqui também passou muito por as pessoas terem a capacidade de aprender. E isto é que fez a empresa, foi esta capacidade. E também há acionistas que acreditaram muito, não é? E depois é obviamente isto, que assim, a Reyners tem esta característica de fazer com que os seus funcionários façam da empresa, trabalhem na empresa como se fosse deles próprios. Eles dizem-nos muito isto. Há uma frase muito engraçada da Martine Reyners, que já me disse 2 vezes pelo menos, 2? Sim. Uma foi numa circunstâncias muito duras, onde ela me disse que Martine, tu é que sabes o que é que há de fazer com o teu dinheiro. Pá, isto é revelador, não é? Porque
quando o acionista principal chega ao pé de alguém e diz tu é que sabes o que é que vais fazer com o teu dinheiro, o dinheiro não é meu, quer dizer, é dela, mas diz muito o que ela quer que Peso da responsabilidade que ficou seu nessa altura. Exatamente. E o desejo que ela tem e a intenção que eles têm de fazer com que nós trabalhemos como se fosse uma coisa nossa. E isso é uma característica muito importante. Acho que é algo que é comum a toda a gente aqui na empresa. Toda a gente conhece a empresa ou sente a empresa como se fosse deles. E não é aquela coisa do clichê e tal, não, mesmo, isto é parte de mim. Como é que é a relação da Reyners aqui em Portugal com a casa-mãe? Assim, a Reyners é uma empresa familiar, tem muitos traços, muitas características de empresa familiar, mas é uma multinacional, portanto, consegue combinar estas duas coisas de uma forma muito, muito inteligente, mas não deixa de ser uma empresa familiar e de se sentir muito bem o que é a família Reyners quer para a empresa. E isso é uma coisa, é algo que se sente muito, muito bem. A família Reyners continua muito ativa e muito presente no dia a dia. E depois há esta coisa da cultura, do ADN da nossa CEO, que passa de uma forma muito transparente para toda a empresa, e acho que um bocadinho aquela frase de pensar localmente e agir globalmente. E a Reyners é muito assim. A Reyners, quando vem para um país, não vem com a perspectiva de curto prazo. Fizemos este percurso, foi a sua entrada, depois o mercado estava em crise, fomos para a África, entretanto a África entrou também em crise, portanto a estrada tem sido sempre de curvas, não é? Sim, o que é que vê no retrovisor? É assim, quando se começou, voltando outra vez à minha história aqui na Reyners, quando começámos não havia muita alternativa, porque o mercado em Portugal estava completamente morto. Completamente. Eu recordo-me de ir a Lisboa, passar um dia, e andei o dia inteiro de carro a passear pela cidade e vi uma grua no ar. E não havia forma, quer dizer, a Reyners se queria aumentar o volume de negócios, se queria crescer, não podia fazer em Portugal porque não havia mercado. Então a decisão foi muito fácil também, porque não havia muito por onde escolher. Foi muito ir para a África em força e apostar num segmento de negócio onde nós podíamos ser claramente diferenciadores. E o sucesso foi imediato. Conquistámos os 3 melhores clientes de Angola, com projetos de grande dimensão e que necessitavam de algo à medida. Que é nisso que uma das grandes características da Reyners é ser capaz de perceber aquilo que os clientes querem e conseguir vender um produto ou conseguir fornecer um serviço de acordo com aquilo que ele quer. E isso foi feito nesses 3 projetos. A África foi para nós um bocadinho de pão para a boca imediato, ou seja, precisávamos daquilo para caso contrário, e foi isso que nos permitiu, durante 8 anos, termos esta atividade e termos vindo paulatinamente a crescer e a investir em áreas que eram aquelas que nós considerávamos as essenciais para o desenvolvimento do grupo. Há outra área também importante que foi termos tido a capacidade de ir com os nossos clientes para fora. Uma coisa são os nossos clientes africanos, portanto, os nossos clientes com sede em África, nomeadamente Angola. Outra coisa são os nossos clientes portugueses, com estruturas produtivas em Portugal, mas que vão fazer obras à França, à Inglaterra, à Bélgica, à Suíça, ao Luxemburgo. Nós também tivemos essa capacidade de ir com eles para esses locais, de poder fornecer-lhes produtos que eles possam instalar nesses locais. Essas duas áreas, portanto, os nossos clientes portugueses que foram fazer obras na Europa ou os nossos clientes com sede em África, foram durante muitos anos a base da nossa atividade. 2017 foi um ano de afirmação, digamos, no mercado nacional. Foi o início de... o ano 2016 foi
foi muito difícil e foi um ano muito importante porque levou a que nós percebêssemos que não podemos depender de mercados, eu chamo de cherry picking, mas são mercados muito instáveis. O mercado africano é um mercado muito instável, porque pode ser um mercado de sucesso no ano seguinte pode ser zero, e estar dependente daquilo que os nossos clientes fazem e apoiá-los em mercados como os mercados europeus também é instável. Porquê? Porque não controlamos a variável comercial, ou seja, estamos dependentes da atividade comercial dos nossos clientes na Europa, ou se estamos dependentes da economia e da atividade dos nossos clientes em África, estamos a construir uma empresa com muitos riscos. E isto levou-nos a perceber porque em 2016 essas duas áreas, esses dois mercados, tiveram valores menos bons e de facto o ano foi bastante mau. E no final do ano, foi em setembro, tenho muito claro o dia, tomámos a decisão de investir seriamente no mercado português em Portugal. Criar estruturas para, de uma forma pensada a longo prazo, de uma forma não preocupados com o que é que vamos vender hoje ou com o que é que vamos fazer amanhã, mas sim com o que é que queremos da empresa passado depois da manhã. Começámos as bases no final de 2016 e 2017 e os resultados foram imediatos, sentiu-se logo uma mudança. Também, obviamente, ajudada pela economia também começou a melhorar, não é? Começámos a perceber exatamente e a sentir exatamente que era ali que tínhamos que ir, era por ali que tínhamos que ir. Tínhamos descoberto, mas ainda não tínhamos sentido. Exatamente. Foi perceber que tínhamos que abordar o mercado de uma forma consistente de A a Z, com todos os parceiros. Pouco e pouco, paulatinamente, construindo isto que é a Reinas e que é só um bocadinho daquilo que queremos que ela seja. Há pouco perguntava que se isto fosse assim uma viagem, o que é que via no retrovisor e o que é que vê agora? O futuro pode ser brilhante. Acho que a Reinas, durante estes 8, 9 anos, construiu uma equipa muito coesa e com uma característica muito importante. Estamos cada vez mais sábios. Mais sábios no sentido em que é uma equipa mais constante, não tem sofrido oscilações e pelo facto de termos mais tempo em conjunto, nos conhecemos todos melhores uns aos outros, estamos mais sábios, estamos mais experientes e isso permite-nos encarar os novos desafios com muita confiança. Toda a gente reconhece que o ano de 2020 foi um ano difícil, ninguém pode dizer o contrário. Para nós foi menos difícil e foi menos difícil porque temos as pessoas certas e temos um grau de experiência, de conhecimento e de qualidade em termos profissionais como equipa. Mas foi uma coisa fantástica. Uma pessoa, nessas alturas senti-me super-homem, mas pensei assim, não, mas isto aqui não há ninguém que nos pare, não é? O que é que mais o deixa orgulhoso? A mim pessoalmente? A sua história. É o que se foi feito, não é? E o que ainda há para fazer. É perceber que, mesmo com muitos dissabores, não é? E muitas vale a pena. Chegar ao final do dia, isto valeu a pena. E depois olhar para trás e assim, valeu mesmo a pena. E sim, deixa-me orgulhoso. Posso depois ser mais específico. Tenho muito orgulho em pequenos feitos que foram feitos pela empresa e que ajudaram a fazer a história da empresa. Tenho muito orgulho nas pessoas, na equipa que agora temos. Para terminarmos, daqui a 10 anos, como é que vamos estar a contar a nossa história? Não faço a menor ideia. Sei como é que gostaria que a contassem, não é? Acho que todos nós temos uma ideia muito clara do caminho que queremos seguir. A Reinas quer ser a referência no mercado português. Não digo uma referência, é a referência no mercado português. E acho que isso é o que eu desejo e acho que é um desejo partilhado por todos os
colaboradores desta casa e que vamos lutar por isso.